LeBron James Jr., mais conhecido como Bronny, é o filho mais velho do astro da NBA, LeBron James, e ele vem ganhando espaço na mídia já há um bom tempo, pois todos parecem ter alguma previsão diferente para seu futuro como jogador. Claro que qualquer comparação com o rei do basquete é um tanto quanto injusta, porém quando se trata de seu filho, ela é praticamente inevitável, e é por isso que no vídeo de hoje eu decidi separar alguns fatos sobre o Bronny que vão nos ajudar a entendê-lo um pouco melhor. Antes de mais nada, vale destacar que Bronny tem apenas 15 anos de idade e ainda é bastante cedo para chegarmos em quaisquer conclusões sobre seu futuro. Aliás, ele está no seu primeiro ano de high school e ainda tem pelo menos 4 temporadas pela frente antes de poder ser draftado por um time da NBA. Como todos nós sabemos, LeBron já deixou bem claro que ele deseja jogar com seu filho na principal liga de basquete do planeta. Porém, aí que está a questão, né? Será que ele vai jogar até os seus 40 anos? Será que Bronny é tudo isso mesmo e é bom o suficiente para jogar na NBA? Deixa aí nos comentários que eu sinceramente gostaria de saber a sua opinião. E no caminho até lá, já aproveita para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, assim me ajudando a te entreter e o basquete a crescer aqui no Brasil. Sério, cara, se você ainda não é inscrito, você tá perdendo muita coisa de basquete. Então já ativa o sininho e se inscreve, que você não vai se arrepender com toda a certeza. Bronny James nasceu dia 6 de outubro de 2004 na cidade de Cleveland, Ohio. Filho de um dos jogadores mais promissores da época, Bronny também desfrutou do sucesso de seu pai como jogador, e teve uma infância um tanto quanto tranquila, já que ambos os seus pais eram bastante presentes e não chegavam nem perto de passar sufoco financeiramente. Sua infância, porém, não tem nada de muito especial, portanto vou poupar o seu tempo e avançar um pouco para a época em que ele de fato começou a jogar basquete. Desde cedo, Bronny já se interessava pelo esporte, jogava pelos times da escola, muitas vezes em categorias acima da sua idade, já que ele se destacava no meio das outras crianças e era filho do LeBron James, né? Devido a esse bom desempenho no início e às suas highlights que tomavam conta da internet, Bronny rapidamente chamou a atenção de várias das melhores high schools dos Estados Unidos. E ano passado acabou se transferindo para Sierra Canyon, aonde ele se juntaria a alguns dos jogadores mais promissores do país, como Zaire Wade, Amari Bailey e Brandon Boston, por exemplo. Vale destacar que de todos esses seus companheiros de equipe, nenhum deles é calouro, ou seja, todos já fizeram pelo menos uma temporada inteira no ensino médio e têm um pouco mais de bagagem, além de estarem no melhor time de high school dos Estados Unidos e de serem previstos para serem escolhidos no primeiro round do draft da NBA. Mas se você está se perguntando o porquê de quase não ouvirmos falar desses companheiros de equipe do Bronny, mesmo eles sendo excelentes jogadores, eu tenho a resposta para você, e ela é um tanto quanto óbvia. O verdadeiro motivo de Bronny ser tão conhecido e popular nas redes sociais é porque LeBron James é o seu pai. Isso não quer dizer que ele não jogue bem, mas sim que existem muitos outros jogadores desconhecidos que são tão bons ou até melhores do que ele, mas não recebem tanta atenção por simplesmente não serem relevantes e nem gerarem tanta grana para a mídia. Com isso dito, eu observo que na maior parte das vezes todos tendem a superestimar um pouco os filhos de jogadores ou ex-jogadores, assim colocando neles expectativas surreais e muitas vezes inalcançáveis, que podem até afetar o desenvolvimento do atleta e prepará-lo para o fracasso, já que as expectativas ficam tão altas que se torna difícil atingi-las. Mas será que com Bronny James é isso que acontece? Vamos descobrir agora. Em sua primeira temporada por Sierra Canyon, Bronny terminou o ano com médias de 6,8 pontos por jogo e 0,3 rebotes. Mas infelizmente, essas são as únicas estatísticas marcadas no high school, e não demonstram de fato as suas principais qualidades de jogo. Primeiramente, Bronny não teve tantos minutos em quadra, pois como havia falado antes, ele está em uma equipe extremamente forte e é o único calouro do time, o que acaba limitando a sua participação nos jogos. Só para vocês terem uma noção, Mike Williams, que muitas vezes é comparado a Bronny, faz médias muito melhores, porém joga em uma equipe significantemente mais fraca de uma divisão inferior, assim dando a ele mais oportunidades e oponentes mais fracos. Eu bato bastante nesta tecla das equipes, pois esse é um fator crucial que altera diretamente as estatísticas dos atletas de colégio. E quando os comparamos uns aos outros, isso com certeza deve ser considerado, mas enfim. Outra qualidade de Bronny que não aparece nos números é a sua capacidade de armação e distribuição. Diferentemente de seu pai com a sua idade, Bronny joga de armador, e isso deve-se principalmente ao fato dele medir 1,88 m, que hoje em dia, infelizmente, não lhe possibilita mais jogar em nenhuma outra posição, a não ser que ele cresça um pouco mais. Apesar disso, Bronny tira proveito da situação e tem como principal característica a visão de jogo e o passe, o que já começa a demonstrar as diferenças do seu estilo de jogo ao de seu pai com a mesma idade, pois na época LeBron tinha um estilo mais atlético e pontuador do que Bronny.
O que é um pouco preocupante, porém, é que quando o LeBron James tinha sua idade, ele já mostrava sinais de desenvolvimento bem mais promissores, e para facilitar a sua visualização disso, montei um gráfico comparando os stats do LeBron pai com o LeBron filho quando ambos tinham a mesma idade. Vale destacar que as diferenças de estilo de jogo entre eles são enormes, pois Bronny arremessa muito mais de longe do que LeBron arremessava e não ataca o garrafão com a mesma ferocidade que LeBron atacava. A não ser que Bronny cresça um pouco mais e mude drasticamente o seu estilo de jogo, eu particularmente não acho que compará-lo ao seu pai seria a previsão mais precisa, já que no momento em que estamos falando, as diferenças entre ambos são muito grandes, não só no estilo, mas como também nas estatísticas. Como vocês podem ver aí na tela, LeBron tinha médias muito melhores do que ele, e isso deve-se em grande parte porque LeBron jogava em uma equipe mais fraca e enfrentava oponentes mais fracos, mas mesmo assim, as diferenças são gritantes, principalmente em pontos por jogo. Quando deixamos as estatísticas de lado e analisamos as filmagens, porém, está muito claro que Bronny não está nem perto do nível que seu pai estava na época. E mesmo como calouro no high school, LeBron já era o líder da equipe e carregava o time praticamente nas costas, roubando a cena e decidindo jogos atrás de jogos. Bronny, por outro lado, não é um dos destaques da equipe e frequentemente joga mal nos momentos decisivos da partida. Mas isso, claro, pode ser facilmente resolvido com um pouco mais de experiência. Aliás, ele ainda tem somente 6 jogos oficiais no high school e ainda tem muitos anos pela frente. Outro sinal aí não muito positivo para Bronny é que o seu draft stock vem caindo drasticamente a cada simulação de draft que ocorre, e ele recentemente saiu da lista dos top 3 armadores da sua idade feita pela ESPN. Aliás, no último relatório da emissora, Bronny foi ranqueado como somente o 24º melhor jogador do draft de 2023, e por muito pouco não ficou fora dos top 30, pois os scouts da NBA estão preocupados com a sua falta de progresso em relação aos outros atletas da sua idade. Quando comparado a esses outros jogadores, Bronny ainda está bem cru e menos desenvolvido, principalmente fisicamente, porém isso não quer dizer que ele não possa vir a ser um excelente jogador. Aliás, o seu pai também demorou um pouco para ganhar tamanho e força, mas todos nós sabemos o que virou, né? O que eu quero dizer é que o potencial de Bronny James é enorme, e apesar dele ainda não estar evoluindo da maneira que todos os especialistas esperavam, ele ainda tem uns bons anos para provar que ele consegue ser de fato um jogador de alto nível na NBA. Mas para isso ele precisará subir de produção e se destacar nos próximos anos, caso ele queira fazer um nome para si próprio e não viver na sombra do pai. Fato é que, ao meu ver, nesse exato momento, Bronny James é um jogador superestimado e não apresenta em quadra tudo aquilo que a mídia faz parecer. Claro que em alguns jogos ele mostrou seu verdadeiro potencial, como no jogo em que ele marcou 15 pontos contra St. Mary, a escola em que LeBron estudou e levou o MVP da partida. O maior problema com Bronny é que ele tem partidas boas, porém oscila demais e tem dificuldade em traduzir o seu talento em estatísticas, o que acaba sendo muito considerado por analistas que fazem esses rankings aí dos melhores atletas da escola. As qualidades dele, porém, fazem com que a perspectiva de melhora do seu jogo seja positiva, pois muitas vezes ele apresenta em quadra pequenas amostras de sua grandeza, como passes e enterradas que lembram muito as jogadas de seu pai. Além disso, devido ao fato de Bronny ter somente 15 anos, ninguém sabe ao certo aí quanto ele vai crescer, por isso tudo pode mudar em questão de menos de um ano caso ele tenha um estirão ou venha conseguir ganhar mais massa muscular. De qualquer forma, não podemos prever o futuro, e hoje em dia, Bronny não está seguindo os caminhos de LeBron. Mas aí você deve estar se perguntando, quem será que tem um estilo de jogo semelhante a Bronny se não o seu pai? Vocês vão me achar meio louco por dizer isso, mas se tem um jogador da NBA que me lembra Bronny é Ja Morant dos Memphis Grizzlies. Se vocês me derem uma chance para me explicar, talvez vocês concordem. Assim como Bronny, Ja não teve um bom início à sua carreira de high school e quase sempre nem entrava para a lista de melhores atletas da idade. Durante a high school, Ja chegou a ter um grande estirão e cresceu mais de 8 centímetros durante o período, coisa que pode muito bem acontecer com Bronny também, já que ele ainda aparenta ser mais novo do que é e tem um pai de mais de 2 metros, né? Isso tudo, claro, é detalhe, pois a maior semelhança entre os dois está no estilo de jogo em si. Assim como Ja Morant, Bronny é um armador magro e atlético que sabe botar o time para funcionar, distribuindo assistências e pontuando quando necessário. Além disso, ambos são bem velozes e têm bons atributos defensivos, que são muito úteis no basquete atual e causam um impacto no jogo que não aparece nas estatísticas. Agora vamos supor que Bronny venha de fato a ser um jogador como Ja Morant. Será que todos estarão satisfeitos e impressionados com ele? Eu sinceramente acho que não, pois a expectativa que estão botando nele é surreal, e qualquer coisa que ele venha a ser, a não ser um novo LeBron, já vai decepcionar a todos. E isso volta àquele comentário que eu tinha feito antes, né? Que temos de ter cuidado ao botar expectativas nesses jogadores jovens, pois Bronny não é LeBron, e essas previsões super otimistas só vão atrapalhar a sua carreira e prepará-lo para o fracasso.
De qualquer forma, Bronny ainda é um jogador bastante promissor com diversas qualidades, e há uma pequena chance que ele realmente vire o próximo LeBron. Aliás, ele já até recebeu proposta de Kentucky, uma das melhores universidades do basquete americano. Entretanto, do jeito que as coisas estão caminhando, isso parece ser cada vez mais improvável, mas não quer dizer que ele não possa vir a ser um ótimo jogador na NBA, principalmente caso ele tenha a mesma mentalidade de seu pai.